morando em um prédio assombrado. Você já se perguntou como seria morar em um prédio assombrado? Aqui vão alguns detalhes. Certa família com 2 casais de filhos morava em um prédio onde tudo parecia normal. Mas com o passar do tempo coisas estranhas começaram a acontecer. O primeiro andar estava pronto, mas o segundo estava faltando os acabamentos e era justamente no segundo andar que a família morava. Certa noite um dos filhos estava deitado em seu quarto sem porta e sem janela, só com as luzes do poste clareando quarto. Quando olhou para a porta viu uma coisa toda enfaixada, só com a cabeça na porta observando. Mas com muito medo ele tampa a cabeça e enfrenta uma noite de pesadelos. O tempo passa e uma certa noite uma das filhas estava em seu quarto onde havia umas bonecas em cima do guarda-roupa. Todos já haviam dormido, mas ela estava com uma luz acesa lendo suas revistas. Já era tarde da noite, e algo chama sua atenção em cima do guarda-roupa. E ao olhar bem uma das bonecas não só vira a cabeça para o lado dela como também dá aquele sorriso sinistro, como se fosse o Chunk. Ela se assusta, mas ela olha de novo, e a boneca estava normal como se nada tivesse acontecido. Ela meio com medo e sem entender o que de fato aconteceu volta a ler sua revista, mas algo pior ainda estava por vir. Desta vez a boneca foi jogada em cima dela na cama, pois o guarda-roupa estava afastado da cama e nunca a boneca sozinha cairia nela na cama, cairia no chão no mínimo, mas a boneca foi jogada caindo em cima dela, o que quase a levou a um infarto, pois estava sozinha no quarto e com a porta trancada. Ela gritou com um susto e contou aos pais o que acontecerá, mas ninguém deu crédito a ela. O tempo passou e um dos casais de filhos mais velhos casaram e saíram de casa deixando apenas o pai, a mãe e o casal mais novo. A filha resolveu se aventurar, mora sozinha em uma cidade distante. E aconteceu que o filho mais novo, que estudava à noite, chegava e ia jantar na sala e assistir TV, e depois ia pro quarto dormir, mas algo começou a ficar estranho. Toda vez que ele chegava, seus pais já estavam dormindo. Então ele pegava sua comida na cozinha, jantava e depois de escovar os dentes e ir deitar, quando ele acabava de trancar a porta do quarto e apagar a luz deitando logo em seguida, arranhões começavam na porta deixando-o com muito medo. Quase toda noite isso começou a acontecer. Certa noite os arranhões se intensificaram a ponto de até mexer na maçaneta da porta, quase matando o rapaz do coração. Mas mesmo com muito medo o rapaz se levanta e vai em direção à porta, e ao acender a luz e abrir a porta em seguida, percebe que não havia nada lá. Apenas um silêncio gélido no ar. O rapaz vai ao banheiro e ao voltar e trancar a porta novamente, é surpreendido pelos arranhões de novo na porta, dando-lhe aquele susto que quase o faz soltar a potoca ali mesmo. Mas como o rapaz já havia visto que não havia nada lá, deita e vai dormir mesmo com os arranhões e barulhos em sua porta. Já nas noites que se seguiram isso já não aconteceu mais, deixando o rapaz em paz. Mas a mãe, mexendo em suas plantas na varanda, sentiu um enorme arrepio e sentia como se estivesse sendo observada constantemente na casa. Vozes gritavam seus nomes como se alguém estivesse chegando, mas ao abrir a porta, ou ir ver quem era, não havia ninguém. O tempo passa e mais um andar é feito no prédio. A família se muda para o terceiro e um dos irmãos mais velhos, que havia se casado, se muda para o segundo andar, onde não demora muito, coisas estranhas começam a acontecer na casa. Certa noite sua mulher havia se levantado para ir ao banheiro, e ao apagar a luz levou um galope de alguma coisa no escuro. Chegando no quarto, mais branca do que a neve, o filho se levanta e vai verificar a casa, mas não havia nada lá. Isso são apenas alguns relatos verídicos de quem me contou. E você ainda teria a curiosidade de saber como é morar em uma casa assombrada? Espero que tenham gostado, deixem seu like e se inscrevam no canal e valeu!